Bom, muito obrigada. Eu vou apresentar o tema de acesso a tratamento baseado na lista de medicamentos essenciais no cuidados paliativos e vamos revisar duas listas. Uma é a lista de medicamentos essenciais da Organização Mundial de Saúde e a outra dos medicamentos recomendados pelo relatório da Comissão de Lancet. Então, o conceito de medicamentos essenciais é que existe uma lista mínima de medicamentos para o sistema básico sanitário, incluindo as mais eficientes, seguras e custo-efetivas para as condições prioritárias. Então, são essas três condições: eficientes, seguras e custo-efetivas. E para isso eu tenho que ter evidência nas três para que sejam incluídas na lista da OMS. Eu gostaria, se vocês podem levantar as mãos, os países que têm listas de medicamentos essenciais. Existe uma lista nos países de vocês? Muito bem, quase todos. Bom, o Panamá tem uma lista novinha, é a mais nova no mundo. Como eu dizia, os medicamentos essenciais são medicamentos básicos que devem ser aplicados em todas as instâncias, em todos os níveis, em todos os espaços de atendimento sociossanitário. A lista de medicamentos essenciais da OMS satisfaz as necessidades prioritárias da população, são selecionados com base na relevância em saúde pública. A lista modelo, ela serve como modelo para os países, mas se há medicamentos que não são necessários ou aplicáveis no país, o país não tem que anotá-las. Evidência, eficácia e segurança, isso é um processo muito consensuado que se faz antes que o comitê de especialistas na lista de medicamentos essenciais faça a análise. E o custo-efetividade comparativo do medicamento, como se comparam essas substâncias com outras substâncias com moléculas similares ou com terapêuticas similares e diferentes preços. Devem estar disponíveis todo o tempo, não às vezes sim, outras não, a todas as quantidades adequadas para satisfazer as necessidades. Nas formulações em doses apropriadas, tanto para crianças como para adultos, com qualidade garantida e um preço que o indivíduo e a comunidade possam pagar. Não podemos colocar na lista, se vocês lembram quando houve toda a campanha dos antirretrovirais, quando eles estavam todavia patenteados, e houve uns grupos que se reconheceram como essenciais porque estava a epidemia do HIV/AIDS, mas não podiam ser vendidos como genéricos com preços baixos. Então, houve, sobretudo, uma proposta, uma campanha que veio da Índia, onde se conseguiu fazer medicamentos antirretrovirais genéricos, ainda que houvesse uma cobertura das Nações Unidas. Consideraram que a necessidade prioritária era a saúde nacional e não havia uma infringência na patente. A lista deve ser flexível e adaptável às diferentes situações. Cada país deve ter a sua própria lista de acordo com as suas necessidades e de acordo com seus recursos e possibilidades de distribuição do medicamento. Tem que ser em todas as formulações e dosificações diferentes. Temos uma trajetória de trabalho com medicamentos para cuidados paliativos. Em 2007, aí a HPC desenvolveu uma lista e mais tarde a Organização Mundial de Saúde pediu à IAHPC que se podíamos fazer uma lista de medicamentos essenciais para cuidados paliativos baseada na evidência, seguindo os critérios que eu apresentei anteriormente. Nesse processo, desenvolvemos esse passo: identificação das causas mais comuns de mortalidade, identificação dos sintomas mais comuns e complexos para essas condições, e identificamos os medicamentos apropriados para tratar e controlar esses sintomas. Não para as condições de base, não focalizamos somente o tratamento e os sintomas.
E estamos falando somente da parte física e é claro, alguns sintomas psicológicos. As causas mais comuns de mortalidade para 2008 encontramos que foram cardíacas, câncer, AVC, enfermidades, doença crônica respiratória, acidentes e diabetes. E os sintomas mais comuns e mais complexos, fazendo uma análise da literatura em diferentes fontes, encontramos que esses eram os sintomas mais comuns e complexos para essas condições de alta mortalidade. E com base nisso, se desenvolveu uma lista que foi apresentada à Organização Mundial de Saúde para ser analisada com base na evidência que recolhemos. Esse trabalho nós fizemos com Tânia e Lucas Rabruck e um grupo de trabalho de IAHPC, onde buscamos toda a evidência que havia na literatura disponível para cada um desses medicamentos, para os sintomas e quais os medicamentos que cumpriam com as melhores condições e nas características que exigia a OMS. Esse é o caso de uma paciente, eu não sei se vocês viram o relatório do México, vocês conhecem? É muito bom, se vocês podem entrar na página. Essa foto é uma paciente que tem um câncer de pâncreas e ela tem que viajar a uma consulta e ela tem que viajar durante 4 horas. A paciente que aparece na reportagem de Lancet, ela está com a sua filha que acompanha. Ela tem que viajar num transporte muito precário e depois de 4 horas de ônibus para chegar. Isso não está como um medicamento essencial. Se fosse assim, a senhora não teria que passar por todo esse pesar. Esses foram os medicamentos que mostramos à OMS, mas foram 37 páginas de referências com base em diferentes níveis de evidência e toda a literatura que encontramos. Isso está disponível na página Evidence na página da IAHPC. Bom, em resumo, o nível de evidência de eficácia e segurança para medicamentos utilizados em cuidado paliativo é muito limitado. A potência da evidência está determinada pela capacidade desse medicamento que não pode ser eficaz e seguro em todas as instâncias, além disso é custo efetivo. Quando buscamos os estudos, encontramos que os estudos aleatorizados são poucos, porque os pacientes não é ético e porque os pacientes morrem no transcurso e a possibilidade de publicar é muito pequena. Existem evidências potentes para 4 medicamentos: dexametasona para anorexia, amitriptilfluoxetina para depressão e morfina para a dor e disneia. Os outros medicamentos da lista que eu mostrei anteriormente tinha níveis C e D. O EDEBIO é um consenso de especialistas, é uma opinião de diferentes especialistas que se cataloga o potencial D. Então, na lista adicional de medicamentos, se incluiu uma seção separada, que é a seção 2, para dor e cuidados paliativos. Por quê? Porque antes estavam incluídos dentro de câncer e tinha um parágrafo que falava de todos os medicamentos para câncer avançados, todos eles eram essenciais. Era uma coisa de interpretação muito ampla, de modo que, quando argumentamos ao OMS, o Comitê de Especialistas, que os medicamentos essenciais não eram somente para câncer, eles com toda a razão aceitaram e agora temos uma seção nova que se chama, pela importância que tem a seção 2. E ficou aqui, como eu mostro, a seção 2, medicamentos para dor e cuidados paliativos. Isso foi os medicamentos que ficaram no final, depois da análise que foi feita pelo Comitê de Especialistas da OMS.
e foram os que ficaram nessa lista. Em 2007, a lista foi renovada, ela é revisada a cada 2 anos. Em 2017, se fez uma revisão e se adicionaram esses medicamentos que estão em vermelho. A lista foi atualizada com esses novos medicamentos que estão aqui em vermelho. E como analgésico, o fentanilo e a metadona, que nós trabalhamos muito para que a OMS incluísse esses medicamentos para tratamento de substituição de dependência. Essa é a lista do pacote essencial do relatório de Lancet. É muito pequena, é uma versão abreviada da lista da OMS. Por quê? Porque em Lancet, o que tratamos de fazer quando tratamos nos custos é identificar quais eram os medicamentos básicos, essenciais, e que fossem também os mais econômicos para os países de mais baixos recursos, de modo que não significasse mais de 1% do gasto em saúde. Todos os medicamentos que estão no pacote essencial de Lancet estão incluídos na lista de medicamentos essenciais da OMS, mas nem todos na lista de cuidados paliativos. Eu não sei se vocês entendem. Alguns não estão na lista de cuidados paliativos, quase todos sim, mas alguns não. E só com alguns não estão incluídos na lista de medicamentos da OMS, não consideram medicamento, mas aqui fica como um dos medicamentos para manejo de feridas, escaras e prevenção. Essa é uma tabela de um artigo que preparamos e publicamos há pouco, onde fizemos uma análise dos custos dos medicamentos nos países quando havia medicamentos patenteados do sistema de deliberação complexa ou liberação sustentável comparados com a morfina de liberação imediata, seja oral ou em alguns países que estão nessa lista, todos tinham morfina de liberação imediata incluída na lista de medicamentos essenciais. Mas em todos eles também os medicamentos que estão no extremo da coluna de lá eram mais baratos que a morfina oral. Apesar de sistema de liberação prolongada ou transdérmicos que são muito mais caros. Como pode ser possível que uma injeção de morfina seja mais cara? Esses são os grupos dos países onde isso acontece. Um pouco além, mostra os preços. Não, amanhã eu falo dos preços. O que sim, que nos chamou a atenção, em alguns casos particularmente, em relação às injeções de morfina, é que elas eram muito custosas. Eu queria, por último, mostrar um exemplo de como se faz em África, Uganda, Kampala e Uganda, a preparação da morfina e a distribuição de todos os programas de cuidado paliativos. Ela é farmacêutica do programa. Eles importam, com autorização do Ministério, os sais, a morfina e sulfato e fazem a reconstituição. E colocam nessas garrafas de plástico que, de acordo com a cor, são a concentração do medicamento. E observem que isso permite que a enfermeira que está com a maleta com os medicamentos, ela possa fazer a visita em casa e levar as garrafinhas aos pacientes. Há uma marca que diz, com linhas que diz que o paciente não possa ler, tem que bater o frasco e tomar até essa linha, se o paciente não puder ler. Isso é a possibilidade de ter acesso a pacientes, como eu apresentei, que não tem que viajar 4 horas para receber o medicamento. Muito obrigada.